Por exemplo, na minha sala, no meu escritório, tem as seguintes coisas. Tem móveis, né? Eu sou capaz de fazer a lista dos móveis. Né? Tem livros, também tem a lista dos livros. Tem variados materiais de escritório, que dá para abrir numa série de subchaves. Eu tenho tudo isso anotado em casa, mas não vou passar tudo isso para vocês. Tem equipamentos elétricos, como, por exemplo, aquecedor, né? Lâmpada. Certo? Tem equipamentos eletrônicos, computador, impressora, né? Televisão, essa coisa. Tem uma série de objetos de adorno. Alguns já devem ter visto, talvez, na nossa transmissão, os naviozinhos, os elefantinhos, as coisas assim, né? As estatuazinhas. Né? Tem objetos de culto. Né? Tem lá um ícone de Santo Olavo, tem uma estátua do Padre Pio, tem uma estátua do Nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma estátua de Nossa Senhora. Tá certo? Então não entra no adorno, evidentemente. Né? Embora seja. Aqui tem duas. Você poderia colocar estátuas, tá certo? Ou quadros. Né? Você tem tapeçarias similares, são coisas que você cobra o chão e tal. Você tem uma coleção de discos, um CD, né, long play, eu gosto muito dos discos de vinil, tem um monte de disco de vinil. E eu tenho um monte de materiais que eu compro de cursos. Tem curso de língua, tem curso de ciência, curso disso, curso daquilo, eu vou fazendo esses cursinhos. Então tem lá é um material complexo, que às vezes ali vem um livro, vem um monte de fita cassete, mais CD, DVD, etc. Então, material complexo, vamos agrupar isso aqui como materiais de curso. Na hora que eu for classificar os meus livros, você vê que a minha biblioteca está classificada por espaço, formando assim uma espécie de círculo. Né? E há uma divisão, vamos dizer, por assunto. Tá certo? Então, primeiro tem os livros de história da filosofia e dicionários especializados de filosofia, como André Lalande, o Ferrater Moore, etc. Em seguida, tem as obras dos próprios filósofos e respectivos comentaristas, mais ou menos em ordem cronológica. Não foi possível seguir a ordem cronológica estrita, não, por causa de um problema de espaço. Então, tive que agrupar as duas fileiras, mas, grosso modo, é uma ordem cronológica. As obras dos próprios filósofos, começando, então, lá com Platão e Aristóteles, começando com os pré-socráticos, né? E indo até as últimas coisas que foram publicadas. Por exemplo, esse livro do David Walsh, né? Acabou de publicar um livro sobre A Luminosidade da Existência, um livro sobre a filosofia moderna. Está lá nas últimas fileiras. Né? Indo mais para dentro, você tem uma coleção de livros de ciências naturais e de psicologia. Né? Mais adiante tem livros de história geral, história brasileira, história americana, e livros de ciências sociais, ciência política, sociologia, economia, etc, etc, etc. Em seguida tem os livros de filologia, estudos literários, biografias de escritores, etc, etc. Né? Em seguida as obras dos próprios escritores, poetas, romancistas, etc, literatura imaginativa. Mais adiante você vira a sala e tem uma estante só de comunismo. Todos os clássicos do comunismo, até folhetos de propaganda, etc, etc. É um material enorme só sobre o comunismo. Na outra estante você tem um livro que é o Debate Americano Atual, que é uma parte da biblioteca que eu construí quase que inteiramente aqui. Porque aqui o debate político não é feito através de jornal, programa de TV. O debate político é feito eminentemente através de livro. Você não vê uma ideia ser discutida na televisão, nos jornais, se antes ela não for publicada em livro. Se não tiver livro, meu filho, desista. Então, quando eles noticiam o teu livro, daí eles noticiam a tua ideia, e daí a sua ideia começa a ser digna de ser discutida. Isso em todas as facções, né? Republicano, democrata. Depois tem uma parte que são só livros de anticristianismo, nova era, e todas essas coisas esquisitas que têm aparecido. Né? Tem uma seção no meio, numa estante separada, tem lá aqui uma estante que fica do lado da minha escrivaninha, não está na parede, os livros de gramática e línguas. Né? Em seguida, dicionários enciclopédicos, tem um monte. Algumas enciclopédias gerais, outras especializadas, como, por exemplo, enciclopédia católica, enciclopédia judaica, etc. E uma estante que eu fui obrigado a botar na outra sala, porque é muito grande, que é de religião e esoterismo, de modo geral. E no fim tem uma outra estante grande que está aqui à minha esquerda, que tem duas coisas misturadas. Uma são
aqueles filósofos que eu especialmente gosto de ler sempre. Não quer dizer que sejam maiores filósofos, são apenas aqueles que têm uma função especial para mim, como Louis Lavelle ou Eric Voegelin, ou Julián Marías. E embaixo deles você tem uma montanha de livros que são livros de todos os outros assuntos que eu separei como material da minha pesquisa sobre a mente revolucionária. Então pode ser livro de história da religião, pode ser um livro de filosofia, pode ser um livro de debate atual, mas que está encaixado dentro da minha pesquisa. Dos quais livros, né, digamos que eu li, e mais ou menos resumi até agora uns 200 e faltam outros 300. Quer dizer que essa é uma situação realmente aflitiva. E esses 300 são justamente os que estão colocados ali na estante do lado. Ora, vocês veem que na classificação dos livros, não foi possível manter uma classificação como se faria numa biblioteca, que é uma classificação estritamente objetiva por assunto. Eu fui indo na classificação objetiva até um certo ponto, e depois eu criei uma classe que não é determinada pelo conteúdo dos livros, mas pelo uso que eu faço deles. Então, rompi a harmonia. Só que eu rompi essa harmonia por um motivo prático relevante. Então, você vê que existe uma classificação, mas nessa classificação se cruzam dois critérios diferentes de classificação, articulados um ao outro. Do mesmo modo, na classificação dos objetos, eu fui lá classificando, tem móveis, livros, etc, etc. De repente você tem adornos. Tem, por exemplo, tem lá uma estátua do famoso Antoine Barry, que é um leão comendo uma cobra, que ele fez para homenagear Napoleão III, quando esmagou uma revolução que tinha lá. Então, do lado tem um touro, né? O touro é o touro, porque todo mundo pergunta o que é esse touro? É o touro do Wall Street. Wall Street tem dois bichos simbólicos, o touro e o urso. Quando o mercado está subindo, é o touro, porque o touro ataca de baixo para cima. E quando está baixando, é o urso, porque o urso ataca de cima para baixo. Então tem lá o touro de Wall Street, né? Na esperança de que o nosso trabalho vá para cima. Então, e assim tem várias estátuas, quadros, naviozinhos, cada um significa alguma coisa peculiar para mim, mas eu pude juntar tudo com o nome de Adorno, porque é essa classe a que eles pertencem objetivamente. Adornos e objetos de coleção junto. Eu tenho uma famosa coleção de caneta, todo mundo sabe que isso é uma demência que depois de uma certa idade afeta as pessoas, elas começam a fazer coleção. Então eu comecei a fazer coleção de canetas célebres, né? Canetas que marcaram a história das canetas, né? E daí tem uma outra série de estátuas e quadros, mas eu falei, mas espera aí, mas esses são objetos de culto. Eu não olho a estátua do Nosso Senhor Jesus Cristo, a estátua do Padre Pio, a estátua de Santo Olavo como objeto de adorno. Eles estão lá para me recordar a presença de Deus. Eu não posso olhar elas do mesmo jeito. Então eu botei objetos de culto. Ora, são objetos de culto para mim. Se o sujeito for budista ou ateu, ele pode ter aquelas mesmas coisas na sala dele e não serão objetos de culto, serão adornos apenas. Então aqui também eu quebrei a ordem classificatória. Eu estava classificando as coisas pela sua natureza, né, ou pela sua proveniência comercial, quer dizer, de que tipo de loja que nós compramos essas coisas. Móvel você compra na loja de móvel, livro você compra em livraria por internet, e assim por diante. E de repente eu fui obrigado a quebrar. Por quê? Porque tem uma classe especial de objetos do qual eu faço um uso peculiar. Então eu classifiquei tudo, vamos dizer, pela natureza do objeto ou pela sua proveniência e pelo uso que eu faço dele, exatamente como aconteceu nos livros. Muito bem, é exatamente isso que eu estou pedindo para vocês fazerem com os seus objetos.